Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação. Olá, hoje Casa Luxo está com Alexandre Cristoforetti e é num projeto que ele fez algumas coisinhas mais audiovisual, né, e toda a parte de modulados. Mas eu queria que você se apresentasse para o Casa Luxo, contasse um pouquinho de você, de sorocabano. Sim, sorocabano. E quanto tempo de profissão, foco? Trabalho há 12 anos, né, com decoração. O foco hoje é mais móvel planejado, que seria a primeira coisa na casa, né, depois do acabamento, onde a gente pensa em tudo, né, programa tudo, desde os pontos de energia, elétrica, hidráulica, onde vai ter home, enfim. E depois a decoração é um complemento só, né, porque a maior parte fica realmente com os planejados, né. Hoje a gente tem vários acabamentos, não existe mais um padrão de módulos, né? A gente consegue fazer coisas especiais, enfim. E otimiza os espaços, né? Porque usa qualquer cantinho, não é? Exatamente. É exatamente isso. A gente consegue otimizar espaço, fazer exatamente o que o cliente busca de cada ambiente, né? Seria um planejamento mesmo do ambiente. E os acabamentos estão cada vez mais modernos? Sim, antes a gente tinha poucos acabamentos, né? Hoje você tem vários acabamentos, vários padrões de vidros, vários padrões de madeira. E a madeira está chegando cada vez mais perto da madeira mesmo, sim, né? Seria um acabamento de fórmica, onde ele reproduz exatamente a cor da madeira, tal, não fica aquela coisa forçada. Feito, né? Que você olha, você já sabe que é uma imitação. Exatamente, então é bem... E me fala uma coisa, Ale, como é que você entrou nesse nicho, nesse mercado? Você viu um nicho aí, uma possibilidade, como é que foi? Eu trabalhei em São Paulo com decoração em geral, né? E aí... Você fez arquitetura? Não, fiz design de interiores. E aí estudei em São Paulo, e aí trabalhei com decoração em geral em São Paulo, e aí eu vi essa necessidade do cliente de preparar a casa, né? De repente ele compra uma casa pronta e ali já tem os pontos, tudo. Então eu vi essa necessidade do cliente de programar esse ambiente, né? Aqui vai ter a TV, aqui vai ter na cozinha o micro-ondas, os eletros e tal, e pensar nisso, né? Que isso é fundamental, porque depois na hora que você entra com os móveis, se isso não tiver definido, começa a quebradeira total de novo. Exatamente, né? Ou então você tem que se adaptar ao que está ali, né? Então hoje é muito comum eu pegar uma casa na planta, né? E ao mesmo tempo que a casa está subindo, eu já estou desenvolvendo a parte de planejados. E aí, quando a casa está pronta, ela já está com os pontos onde tem que estar, né? Certo. Tudo certinho, e aí o cliente não fica perdido, né? Depois, onde eu vou colocar isso, onde eu vou colocar aquilo. Porque também é uma parte nossa, do nosso trabalho, é exatamente orientá-lo, né? Claro. Porque às vezes quem é leigo sabe mais ou menos, mas não pensa que aquele fio vai ficar feio. Exato. E outra, às vezes você faz contrata um profissional para fazer a planta da casa. Então você vai colocar os pontos onde normalmente são colocados. Então aí você vai ter mais tomada onde não precisa, aquela que precisa ter não tem, aquele ponto de antena não tem, aí depois com a casa pronta fica complicado, né? Então hoje os ambientes não são... eu vejo assim que a decoração não é mais um simples adorno, né? A casa ela é pensada, né? Então, assim, o que o cliente gosta, a questão de TV, né? Que hoje você tem TV até no banheiro, né? Exatamente. Então, em todos os ambientes. Então, normalmente, você entra já na planta. Já na planta. Muitas casas estão prontas e aí a gente tenta com os móveis adequar. Mas o ideal seria já na planta. A gente até comenta, né, com os clientes assim, que quanto antes melhor, porque daí já vai desenvolvendo com calma.
E aí, quando a casa está pronta, fica tudo mais fácil. E mediante a nossa situação hoje no Brasil de crise, etc., o modulado, o custo-benefício é muito melhor do que a marcenaria, geralmente, assim, não como uma marcenaria boa. Muito melhor, né? Mais viável, porque por ser industrializado, né? Se é linha de produção, então você consegue um produto de primeira linha num tempo menor, um preço menor e os acabamentos melhores também. Porque a fábrica ela tem um maquinário que uma marcenaria normalmente não tem, né? Então a gente consegue um acabamento isso está sendo modernizado, como tudo, né? Sempre, como tudo, né? Modernizado a cada ano, novos acabamentos, novas amostras. Tem alguma coisa que você acha que vem forte em 2016? Olha, o forte mesmo é a diversificação de madeirados, né, e opções de cores, né? Então, antes a gente tinha 3, 4 opções de cores para vidro e tal. Hoje a gente tem 700, é como um leque de cor de parede, né? Então, o leque de opções mesmo vai aumentando cada vez mais. Tem alguma cor aí? O Antônio já deu alguma dica do que vem aí? Na verdade, assim, hoje usa-se muito o cinza, o marrom, os tons de cinza para o preto, do bege para o marrom. Bastante. Outra coisa, hoje a gente não tem mais medo de usar os móveis escuros, né? Que antes era um cliente ou outro só que colocava. Que ousava, né? Ousava. Então era. Agora não, os clientes estão pedindo ambientes cinza, preto, ambientes com detalhe de cor mesmo. Então eu acho que assim, não tem muita regra, mas na decoração, eu acho que a regra é assim, planejar, né? Planejar o ambiente. Exatamente. E aí depois, para onde ele vai é do gosto de cada um. E vocês trabalham com fórmica, vidro? Fórmica, vidro, tecido. Então, a gente tem cabeceiras também com tecidos. Se a pessoa, os clientes quiser fazer a casa inteira, não ter dor de cabeça de ficar indo, a casa fica pronta. Pronta. Do home theater, o quarto, tudo, closet. Dormitório, closet, os banheiros, a parte de home theater. Lavanderia, a casa toda. Aí o que vai faltar depois é complemento assim de sofá, um tapete e os adornos, né? Que aí depois que tá tudo pensado, tudo no lugar, fica mais fácil. E daí você entra também com essa parte de design de exteriores. Sim. Aí a gente faz o complemento, né? Sugerindo os móveis, né? Um papel de parede, um quadro, né? Que aí você já tá familiarizado com o cliente, já tá... É fundamental saber um pouco da personalidade. Com certeza. Aí você vai conhecendo um pouco. E vai direcionando. E o papel de parede, eu sempre falo que é uma maneira de você mudar total o ambiente, Sim. Sem quebra-quebra, sem sujeira, sem pedreiro. Exato. Eu acho que são detalhes que você pode mudar, se enjoar, né? E você não precisa trocar as peças grandes, né? Que seria um armário. Que é muito melhor. É uma capa de almofada que eu adoro dar esse exemplo. Você troca a capa de almofada e o ambiente fica super novo, layout e tal, e sem pronto. Sem quebrar nada, sem arrancar. E outra, eu sempre penso assim, as peças grandes, maiores, você deixar mais neutro, que daí não tem como você errar, né? Ale, um rápido intervalo, você não saia daí, a gente já volta mais com Casa Luxo para vocês. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Conheça uma construtora diferente, com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta. Soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A Construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão.
A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhecem na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase 2 décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão, sempre dentro do prazo. Se é da construtora Planeta, você já sabe, é perfeito. De volta à Casa Luxo. Ale, agora, nessa casa, pelo que a gente conversou assim, um pouquinho antes, você entrou já com a casa, não sei se o seu cliente já comprou a casa mais ou menos pronta. Esse cliente ele já tinha a casa pronta com alguns móveis e a gente fez uns complementos e adaptou para o que ele gostava, né, e as necessidades dele. Então a gente fez alguns painéis para TV, porque ele gosta bastante de áudio e vídeo, então a gente fez uns painéis para TV. A preocupação foi embutir os fios para que não apareçam, que é uma preocupação de todo mundo hoje, né? Não quer que apareça nada. Fio aparente não é bonito. Não é legal, né? E aí a gente fez esse estudo dos acabamentos que ficaria legal para compor com o que a casa já tem, né? A gente fez também uma academia para ele, com TV também, então a gente fez os painéis. E na academia você abusou do preto? Sim, usei bastante preto. Bastante preto com amarelo. Preto e amarelo, usei o preto brilhante, né, que é um acabamento que chama diamante preto, e com colorido... Ele dá uma opção de uma laca? Uma laca. Esse é uma opção de acabamento muito bacana, porque a laca é um acabamento bastante caro, né? Caro e qualquer... Sensível, né? Qualquer batida tal, ele lasca. Então, esse seria uma fórmica brilhante, o acabamento é muito próximo da laca. E ela não tem o problema do bater... Não, porque a resistência é a resistência da fórmica mesmo, né? Então, é um acabamento que a gente está usando bastante. Tem algumas cores, né? Então, por exemplo, no painel da piscina, a gente usou o diamante branco. Ele queria esse efeito brilhante, aí para não usar a laca, que é mais delicado, a gente usou o diamante, conseguiu o efeito do brilho e ele é mais resistente, né? Tá. E depois tem o quarto de menina. Isso, o quarto da filha, né, que a gente montou também. E o bacana é que eu fiz uma coisa neutra, né, e que ela possa usar por muito tempo o quarto. Então, com adesivos, tal, que o cliente colocou, ele deixou mais infantil. E aí, depois, tirando e mudando a coxa. É exatamente o que a gente estava conversando. A decoração lá não pode ser uma coisa a curto prazo. Para daqui a pouco você jogar tudo no lixo e fazer tudo de novo. Exatamente. Tem que ser uma coisa pensada para que seja duradoura. Eu sempre faço pensando nisso, que seja uma coisa que não enjoe, né? E por isso a gente conversa bastante com o cliente para ver a necessidade dele e tal. E aí, com os adornos, com papel e colcha e quadros e tal, a gente deixa... Coisas mais fáceis futuramente para ser trocadas. Que nem hoje é uma menina, daqui a pouco é uma adolescente e tal, e ela não vai precisar trocar o armário. E ela vai achar ruim, né? Porque ela fala, meu quarto está super infantil. Então é fácil, não precisa tirar o nicho, não precisa tirar o que já está feito. Não costumo fazer uma coisa assim, totalmente infantil, a menos que o cliente peça, né? Mas hoje a maioria já quer uma coisa meio definitiva, né? Que vai desmontar, né? Vai ficar um tempo sem poder usar o ambiente, então é legal já fazer uma coisa que possa usar por bastante tempo. E ali você usou nicho, tem armários? Isso, a gente fez o dormitório completo, né? Um painel onde encosta o colchão box, os armários. Outra coisa, te interrompendo um pouquinho. A super hoje que a gente vê todo mundo é a cama box. Sim. Vocês trabalharam essa coisa de cabeceira, tem vários modelos? Sim, hoje o que a gente usa muito, a maioria dos clientes gostam, é realmente o box, né? E aí o que muda é realmente a cabeceira, então os detalhes. A cama é a mesma. Então a cama é a mesma, muda a cabeceira, os criados, e aí tem várias opções, né? De revestimento, de formato. Porque é o que eu tenho visto, eu não vejo mais difícil achar uma cabeceira estampada, uma cama pronta. As camas geralmente são box e se vê a cabeceira é um painel. Exato, normalmente é o que usa. Um cliente ou outro que já tem uma cama, de repente... Que já veio de história. Que veio de história e daí usa como, né, para contrastar. Eu gosto de cabeceiras estofadas. Bacana, mas até a sobreposição é bacana. Você pode fazer um painel de fundo e colocar a cama antiga na frente também.
mistura os estilos. Fica interessante também. E depois tem um quarto de hóspede. O quarto de hóspede também, a gente trabalhou a questão da TV, o armário, né, o painel de cabeceira. O armário tá numa cor cinza. A gente usou um nude, né, que esse seria o nosso nude, é um cinza esverdeado, tá super na moda, é uma cor assim que ela é forte, ela sai dos tons claros. Ela é forte, mas ela é neutra. Mas ela é neutra, exatamente isso. Então aí você consegue compor com muita coisa, né? Então é o cinza, o nude, o marrom. E o quarto maior que dá para academia? O quarto maior que dá para academia, ele já tinha, quando eu vim para cá, ele já tinha uma cabeceira, a cama, então... Ali a proposta já era essa academia? Não. Não, na verdade, um dos ambientes que estavam vazios da casa era esse. Podia ser qualquer coisa, como o cliente ele gosta de academia e tal, e às vezes chega muito tarde do trabalho, daí não dá tempo de ir para academia, então ele quis fazer um ambiente na casa, né? E já tinha essa questão de pontos? Não, então, isso a gente foi tudo visto, né? Porque ele queria, como ele gosta bastante de som, de TV, né? Ele queria a TV num lugar que ele escolheu, então a gente fez toda a passagem de fios e tal para esse local, por trás dos painéis. Então, por isso de instalar os painéis em volta. Então, a gente adaptou com os Ale, painéis. como é que você está vendo o mercado de Sorocaba hoje? Olha, o bacana é assim, você já ter a clientela, né? Porque hoje novos clientes, eu acredito que seja complicado em função de credibilidade, de muita loja, muita concorrência. Para quem já está no mercado, como eu já estou há 12 anos no mercado, então as pessoas já conhecem. Como é que você saiu? A gente deu um pulo nessa. De design de interiores você fez um curso, você fez... eu fiz Escola Pan-Americana em São Paulo, aí fiz alguns cursos de especialização também, me especializei em desenho de móveis, que hoje é a minha especialidade. A gente acaba fazendo todo o resto porque tá tudo ali, né? Mas a minha especialidade mesmo é desenho de mobiliário, então foi o que eu desenvolvi. Mas é isso que eu te falei, eu acredito que a crise tem para quem não tem credibilidade, né? Eu acho que tem vários clientes que indicam, a mãe fez, aí o filho vai casar e faz. Porque não, condomínios aqui sempre tem, casas eu vejo sempre. E surgindo um monte de apartamento também. Eu acho que a questão é justamente essa, a credibilidade, né? Porque hoje você ouve muitas pessoas reclamarem de mão de obra e tal. Então, o cliente ele quer ser indicado, né? A maioria não vai e contrata, ela vai porque alguém indicou, porque alguém fez e ficou contente, né? Então... Não tá mais atrás só de preço, orça um monte de coisa, vai no mais barato. Não, quer credibilidade, qualidade. Claro, tudo importante também, né? A gente tem que trabalhar pé no chão, claro, sem dúvida. Mas tendo pé no chão e fazendo um trabalho bem feito, acho que não tem crise, não. Que bom. Eu fico feliz, né? Pela nossa cidade. Mais um intervalo e a gente volta mais com o Casa Luxo e valeu pra vocês. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada.
volta, último bloco, mas assim, ainda tem um monte de pergunta para te fazer. Legal. Ale, assim, questão, você tinha dito do painel aqui fora branco, que é o mesmo acabamento, que parece uma laca. Questão de externo, interno, existe alguma diferença, alguma coisa que vocês façam? Porque aqui acaba pegando um pouco do sol, principalmente, não vai fechar, Isso. não sei se pega chuva. A gente tem que pensar em tudo isso, né? Se vai ter respingo de chuva, então a gente usa um acabamento mais resistente, a questão da luminosidade, se vai refletir ou não. Então, às vezes, até dá dica para o cliente, né? Eu quero colocar um espelho na área externa, mas tem sol, então a gente... Porque o espelho no sol dá um efeito exatamente. não agradável. E às vezes o cliente quer colocar um acabamento que é interno, fora, a gente já dá uma dica para não usar esse acabamento, usar um outro, né, que fique bacana também, e procura orientar nesse sentido. Ale, o que muda? Existe uma resina, alguma coisa que passe para que possa ficar ao tempo? Não, o produto ele já é pronto, ele instalou, não precisa manutenção, nada. É só escolher o material certo para ser usado naquele local. Porque assim, eu adoro uma madeira de demolição, mas aí ela dá todo o problema do tempo, que bate sol, não o problema do sol em si, mas a chuva, respinga, você tem que passar o verniz. Exato. Então aí, né, com o modulado você tira esse problema. Tira esse problema, porque você usa o produto correto para cada lugar. Não vai poder pegar chuva, né? A gente não tem nenhum produto que possa molhar, mas assim, um respingo, conforme o produto que a gente usa, não vai danificar. Aí voltando a esse projeto agora, dessa casa, então agora você entra com o projeto, o modulado já está tudo pronto, né? Sim, aqui já está tudo pronto. Daí agora você entra com a parte de interiores, com o design. Exato. Aí, normalmente o cliente, a gente pega uma afinidade com o cliente, já fez toda a parte dos planejados, já está tudo no lugar, tudo instalado, e aí o cliente ainda quer uma dica, onde colocar um quadro, de repente quer fazer uma parede, um painel de fotos, e aí eu auxilio nessa parte também. E assim, de projeto, quanto tempo você está nesse projeto dessa casa? Essa casa, mais ou menos 4 meses. Tá, e agora então você vai para a parte de decoração. A parte de decoração, que é a finalização, né? Que é muito interessante, porque quanto mais você puder agregar e oferecer para o cliente, sem dúvida. É muito melhor do que ele estar trabalhando com diversos profissionais em volta, né? E pra gente também é legal, porque daí você vê um negócio pronto, né? Um negócio finalizado, né? Porque você faz a casa toda, você pensa em cada detalhe na parte dos móveis. Aquilo tudo. Exato. E aí, se você erra no final também, aí você pode estragar tudo, né? Então, bacana tá auxiliando até... E sempre assim, vendo o gosto do cliente, né? Porque eu costumo dizer assim, que a gente procura filtrar o gosto do cliente, mas é o gosto dele que vai prevalecer sempre, reuniões. né? Muita conversa, né? Muito bate-papo, uma coisa que vai fluindo naturalmente, né? Alguma coisa que você está vendo assim agora de lavanderia? Porque eu vejo aqui em Sorocaba, principalmente, não tem muito assim o hábito das casas terem um quarto para funcionário dormir. Isso não é mais uma coisa que está fazendo parte da vida das pessoas, né? Olha, é como eu te falei, cada caso é um caso, né? Então tem cliente que ainda tem, né? Mas hoje a funcionária que está há muito tempo, ela faz parte da família, né? Então ela não vai ficar isolada, né? Então ela faz parte da família, ela vai precisa ter um banheiro para ela se sinta à vontade. Sim, sem dúvida, como qualquer outro... Pois para você ver, no meu projeto, especificamente a casa que eu comprei, não existia isso. Então eu fiz o vestiário da piscina um lugarzinho para ela. Isso é bem comum, adaptar. Porque, coitada, como assim? A pessoa, mesmo que ela não mora, mas ela vai e volta todo dia. Uma faxineira. Tem que guardar as coisas, tem coisa que ela deixa ali, né? Que usa quase todo dia. E mesmo as que não ficam todos os dias no trabalho, é importante você organizar, né? Na verdade, a nossa função é essa, né? É organizar, facilitar a vida do cliente, né? Que seja bonito, porém funcional. Funcional. Eu diria até que a primeira coisa é função, né? A gente tem que resolver a parte funcional, porque só bonito não adianta, né? E aí também tem que agradar os olhos e ser prático para quem Ser prático e principalmente assim, atender as necessidades do cliente, que hoje cada um tem um gosto, cada um tem um hábito. Mas assim, as cidades, o que eu percebo também, os espaços estão cada vez menores. Sim.
Então, tem que otimizar, porque senão você acaba falando, como é que eu faço aqui Não, dentro? e outra, hoje não existe mais assim uma regra, né? O ambiente aqui tem que ser isso, ali tem que ser aquilo, não. Se o cliente ele gosta de ver TV, então vamos valorizar a TV. Se o cliente não vê muito TV, ele lê, então vamos fazer um canto bacana de leitura. Se ele gosta de planta e assim por diante, não existe mais uma regra, não tem que ser assim. Mas com os ambientes menores, prateleira aérea, tem cada vez aproveitamento mais, total. Senão o espaço fica... aproveitamento total de espaço. Tanque de embutir, que nem você estava falando da lavanderia. Hoje é bacana você fazer uma bancada, o tanque embutido, aí você consegue colocar armário embaixo. Superior, se não tem muito espaço, vai até o teto, mas usa a porta adequada para o cliente conseguir abrir. Porta de correr, porta de correr, exatamente. É bem isso mesmo. É pensando na função. Porque eu vejo assim, mesmo lavanderia sempre é petitica na maioria das vezes, mas os quartos estão cada vez mais reduzidos. Sim. E se você não pensar em cada, né, aí acaba que você nem circula direito. E aí eu acho que exatamente a ideia do modulado veio para ficar. Veio para ficar. Porque ela resolve o problema. E é bacana assim, porque o cliente que não tem contato, né, que nunca fez, né? Você pega um cliente que ele nunca fez um ambiente planejado. Aí ele faz a primeira vez, ele fala, nossa, devia ter feito antes, porque mudou completamente, né? Até a rotina. Não, e os acabamentos, porque eu lembro, antigamente era aquela coisa que você batia o olho, tinha uma cara meio que... Exatamente. Não é? Hoje já não tem mais. Se confunde. Hoje não tem mais. Se a pessoa quiser perguntar, ela vai te falar, mas isso foi marcenaria? Não tem mais como saber. Não tem como saber. É como eu te falei, até melhor, né? Porque os acabamentos são as quinas, os cortes, são as juntas secas. Então você consegue um acabamento muito mais fino, né? Custo-benefício muito melhor. Um custo-benefício muito melhor também. E aqui, então agora é só a parte de decoração. Aqui essa casa está praticamente pronta, agora são quadros, uma mesinha lateral, outra que a gente vai sugerir. Vai dando as dicas. Isso. E assim, caminho das esse cliente especificamente, ele não tem muita pressa, ele quer fazendo as coisas... que é gostoso, aproveitar. Eu falo para o cliente isso, tem cliente que assim, já quer resolver tudo na semana. Já quero fazer os planejados, já quero definir os quadros e tal. Eu falo, vamos fazer os planejados primeiro, você sente o ambiente. Veja a necessidade. E aí eles às vezes até falam, nossa, ainda bem que você falou, porque ali que eu queria fazer uma salinha já vai ser outra coisa, então... sentindo, você vai dando a cara a finalização, né, do ambiente. Ale, super obrigada. Eu que agradeço. Por essa entrevista. Espero que tenha resolvido o problema de vocês de casa, que tenha iluminado, que tenha contado um pouquinho do que é, né, o móvel planejado. E a gente volta semana que vem com mais Casa Luxo para vocês. Até lá. Obrigado. Você assistiu Programa Casa Luxo, um oferecimento. Alux Iluminação.